Carpideira, eu não entendo qual é o significado dessa palavra. Eu não entendo o que é. Uma excelência que é da Virgem, quem mandou foi a Mãe de Deus. A Deus, irmã dos anjos, a Deus, irmã dos anjos, a Deus. Duas excelências que é da Virgem, quem mandou foi a Mãe de Deus. A Deus é a irmã das almas, a Deus, irmã das almas, a Deus. Comecei a rezar assim, porque eu ia para as novenas, para os velórios, e lá todo mundo rezava e eu aprendi. Minha mãe, ela rezava também, eu ajudava ela me ajudava. Foi assim. Nós aprendemos com nossos pais, que no outro tempo os pais sentavam com os filhos, botavam para rezar. Quando almoçava, todo mundo rezava, de noite todo mundo rezava, benção papai, benção mamãe, para poder deitar. Aí com isso a gente foi aprendendo. Aí as orações que eles ensinavam para a gente foi aprendeu através dessa tradição deles. Eu comecei com idade de quê? De 12 anos, mais ou menos, porque minha avó era rezadeira. Minha avó era rezadeira, tiradeira de terço. E a gente ia para um terço e aí ajudava a rezar. E com isso a gente foi encaminhando e hoje estamos aqui, né? Que graças a Deus, quando morre um, quando a gente está tudo presente, a não ser que não vai se não souber, mas se souber e tiver um jeitinho de ir, a gente tá lá, né? Naqueles tempos dos pais da gente, naquele tempo tudo era com os pais da gente, porque hoje em dia os filhos não querem mais acompanhar os pais por lugar. Aí as mães da gente naquele tempo levavam a gente para ir para um terço, um velório. Agora a gente tinha, quando era pequena, a gente tinha medo daquela que morria, a gente tinha medo. Eu aprendi a rezar porque eu gostava de acompanhar os velórios. E no 7 dias de uma mulher, eu acompanhei os 7 dias. Após os 7 dias, eu já sabia rezar o texto. Aprendi a tirar o texto. E as excelências, minha mãe, que sabia, as pessoas mais velhas. E aí, de tanto eu ouvir, eu aprendi. Eu acho que eu já tinha o dom, né? Porque de pequena a gente já acompanhava minha mãe, né? Sempre eu gostei de cantar, de acompanhar o texto. Toda a vida eu gostei, né? Aí logo eu aprendi. Entre as mulheres e as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, ora e na hora de nossa morte. Amém. A gente vai orando. Glória, glória, Pai e é do Filho e é do Espírito Santo, puder em princípio é de nunca e sempre é de século, século, amém. Comecei a falar, a coisa que eu comecei foi com as minhas tias, né? Uma era Luzia e a outra era Gestrude, que era a dona da estação dali, ó, tá vendo? E aí elas morreram, aí ficou a Maria Lustrosa, que era minha prima que morava bem aqui. E aí ela ficou festejando. Aí foi o ano que a Maria morreu em 80. E eu tomei de conta. Eu ajudava ela a rezar, né? Já para trás, mas ajudava ela a rezar. Mas aí quando ela morreu, Maria Lustrosa morreu, eu tomei de conta, fiquei festejando sozinha. Desde 83. Bem, toda vez que falecia uma pessoa, mamãe era a principal convidada para ir recepcionar a pessoa que faleceu, né? E ela começou carregando a gente para ir com ela, apesar que a gente também tinha medo de quem morria na época, né? Mas depois foi passando, aí fomos acompanhando ela rezar, ela cantar, e eu comecei também a cantar. Ela cantava e eu respondia. Até que eu aprendi a cantar também para outras pessoas responder.
Eu comecei a rezar em velório, eu acho que a minha base foi dos 18 anos para cá. Porque sempre nesse tempo não existia comunidade. Só a comunidade só era dos pais com os filhos. Aí naquilo ali a gente foi aprendendo com eles. Aí quando a gente tomou a responsabilidade de comunidade, aí a coisa melhorou mais, porque aí nós se dediquemos mais um pouco. Alegria, onde houver treva que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei o que procurei mais, consolar quem se consolado, compreender que ser compreendido, amar sem ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoado que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Dentro da origem das capideiras, aqui na sua origem portuguesa, como era feito aqui no Brasil. Neste sentido, elas são verdadeiras. Isso se trata de um choro de verdade, que vem da alma, que vem de dentro, do sentimento que ali está sendo expressado. A emocionalidade provoca o surgimento das lágrimas, o abafamento da voz. Agora, no nosso caso aqui, eu vejo que essas mulheres, elas eram verdadeiras, ainda são também verdadeiras, porque uma criança que nasce, que adoece, ela se torna filho adotivo daquela carpideira, daquela rezadeira, daquela pessoa que suplica a Deus um milagre por esta criança, para que não morra, para que não cause o sofrimento maior. A pobre mulher, cujo ganha-pão é subir as encostas e correr léguas sem fim até ao Soajo para receber o correio da gente da terra, tinha sido avisada do que pretendíamos. Agora, porém, teimava em não chorar, que não choraria, que já da última vez, há mais de 10 anos, tinha chorado contra a vontade para este mesmo senhor estrangeiro que guardou tudo numa caixa e levou para Lisboa. Portanto, que não choraria por mais que se lhe pagasse. Mas como não chorar, quando a vida é esta e a dor é paga? Ai, mãe, coração rica, mãe. Ai, rica, mãe. Eu fiquei presa no mundo, mãe. Ai, rica, mãe. Choraste, mulher, choraste, e recebeste o salário das tuas lágrimas, e agora foges por entre os espigueiros, que guardam os poucos bens daqueles que tão pouco têm. A melopeia, na sua expressão simples, constitui um exemplo raro entre nós de canto da morte, embora não possuindo as qualidades que fazem deste canto na Córcega, na Sardenha ou na Grécia, o género musical talvez mais significativo da tradição destes povos, tanto pela forma a um tempo rigorosa e livre, como pela elevação dos sentimentos traduzidos em versos de uma pungente beleza. Todavia, expressões como estas da nossa carpideira, leve-me consigo, iremos os dois no seu caixão, são comuns a todos esses povos. O Brasil tem uma mistura híbrida, essa mistura híbrida ela começou pelo Nordeste. Então, a gente é resultado da mistura dos mouros, né, que os portugueses eles já tinham esse contato com esse povo de origem islâmica lá na Península Ibérica, e as carpindeiras elas terminaram sendo resultado
de um pouco de tudo, de um pouco da cultura portuguesa, da religiosidade, um pouco do canto dos mouros, um pouco da vivência dos italianos, um pouco da religiosidade exacerbada dos espanhóis, né? Porque se tem um povo que era religioso na Península Ibérica, eram os espanhóis. Nós absorvemos muito dos espanhóis, porque eram os vizinhos portugueses e, obviamente, por ser vizinho, plasmou-se aqui no sertão muito da tradição espanhola, entre elas o canto. Essa ideia da igreja cantar, essa ideia da igreja viver intensamente cantando de uma maneira didática e de uma maneira mais fácil, assimilar as passagens bíblicas e assimilar a vivência da igreja como um todo, pautado na vida de Cristo, é o canto. E o canto não é só uma tradição portuguesa, ela é essencialmente uma tradição espanhola, visto que durante 80 anos, praticamente, Portugal foi administrada pela Espanha. E foi um momento muito interessante para que os portugueses absorvessem a ideia do canto e trouxessem para o Novo Mundo. Então, quando o canto se fez presente no Novo Mundo, nas terras tupiniquins, que é o Brasil, essa tradição ela terminou perdurando até os dias atuais. Vamos rezar este planto, o canto da Virgem Maria, na hora da nossa morte, ela seja nossa guia. Tende misericórdia, ai Senhora, tende misericórdia, ai de nós. Tem muitos velórios que a gente vai, aí então a gente pede os donos da casa para saber se pode rezar, porque hoje em dia a maior parte é crente, os crentes não acreditam em reza. Aí a gente tem que pedir permissão para saber se pode rezar com aquele enfermo. Se puder rezar, a gente reza, se a gente não puder, a gente para, não é? Não reza. Não, é porque os evangélicos não gostam de reza, eles não gostam de cruz, eles não gostam de Maria. E a gente, quando está num velório, que termina, que vai rezar, a primeira coisa que a gente agradece primeiro a Deus e depois a Maria, que é a mãe de Jesus, né? Mas os crentes, eles não acreditam, né? Que Maria seja a mãe de Jesus, né? Ele diz assim, que Maria é como qualquer uma senhora dessa. Você acha que esteja? Não. Não, né? Que eu acredito que não. Na realidade, o que a gente pode observar é que tudo isso está ligado a uma religiosidade muito profunda, muito nossa. Por exemplo, o Eiras, ela surgiu, né, a sua história ela surgiu intimamente ligada à história da Igreja Católica na região. E essa Igreja Católica ela foi se disseminando pelo interior, né, dos sertões de dentro. E isso foram criando os aspectos da religiosidade popular, aquilo que fala o coração do povo. Então, sem dúvida, todo esse processo que a gente pode colocar que é um processo também comunicacional, porque é uma espécie de comunicação popular, as carpideiras estão dentro desse processo, porque elas transferem para o popular a sua ideia, né, de fé, a sua ideia de crença, a sua ideia de Deus. São elas, em vez, por exemplo, em algumas comunidades não tem o sacerdote, ou não tinham.
Eram elas que faziam, né, até mesmo as chamadas passagens, as excelências naquele momento. Então eram elas que faziam, porque os sacerdotes eles não tinham como dar conta de uma extensão enorme, né? Eram muitas desobrigas, então elas faziam esse papel. É por isso que a mulher é muito importante dentro, né, da religiosidade popular e também dentro da Igreja Católica. As carpideiras, elas ficaram como que a fonte básica nas comunidades, elas que passavam a fé através da oração, através das excelências que cantavam, dos benditos, das novenas, do terço, elas que irradiavam isso e levavam mesmo ânimo dentro de cada pessoa. As carpideiras, as benzedeiras, as parteiras, pessoas que estavam presentes dia a dia na vida da comunidade e tinham um papel de muita confiança por parte do povo, né? Eram as pessoas que de fato levavam este ânimo de fé à população. É interessante que quando a gente chega no velório, as pessoas elas estão bem caladas. Por que calar? Por que silenciar? Respeitar o morto? Se ali não está mais escutando nada. E as carpinteiras, ela vêm, na verdade, trazer o canto, como se aquele canto levasse até Deus uma mensagem de que aquele morto precisa entrar no reino celestial. Pecador que dorme, um sono tão forte, ou será o sono da perpétua morte? Chama por Jesus e a Virgem Maria, dois anjos a teu lado, na tua companhia. Aí continua até 7 anjos, a gente canta, quando chega nos 7 aí para. Bem, quando eu cresci um pouco, eu peguei e conheci as coisas e o povo gosta de me chamar para velório, para rezar. Nós rezamos até de manhã, se for possível. Tem lugar, né? Porque tem gente que não gosta de rezar e agora o povo não reza mais. Um diz, eu não gosto de rezar, outros dizem, eu não sei rezar. Aí tem reza que a gente reza, o povo chora demais, chora que dá ataque. Há poucos tempos mesmo morreu um sobrinho meu. Agora não teve reza, porque em cidade não reza, o povo não reza mais. Quando falece, quem pode ir assim no velório, a gente canta às vezes, né? Às vezes não, porque às vezes morre um evangélico, a gente não vai cantar. Às vezes os familiares já tem outras pessoas que já reza diferente, a gente não vai se intrometer também, né? Mas quando a pessoa aceita a gente rezar assim, a gente reza. Mas aí a gente passa para as pessoas, mas o que não faz é aprender. Porque as pessoas mais velhas vão tudo já falecendo e os mais novos não aprendem. Como tem muitos que sabiam rezar numa pessoa e agora não tem mais, porque os que sabiam já morreram. Aí fica difícil. Porque o pessoal hoje não tem mais. Quero mais saber de reza. Eu quero sair rezando aqui, que eu estou rezando aqui, é da antiguidade, né? Do tempo que o povo dos bestos. Dos bestos. Sempre a gente passa, não é? Mas só que estudando para ver se segue, mas é... Só que os que a gente passa, a roda de São Gonçalo mesmo, nós passamos pro filho de Maria Elisa, para Nilton. A tradição que ele já estava puxando roda bem, mas aí foi embora para São Paulo. Aí esquece. Aí esquece das coisas. Eu tento, né? Eu tento passar, mas é difícil as pessoas quererem. Tem uma filha minha que ela tá morando em Brasília, que ela também sabe rezar comigo. De minha mãe passou para mim, de mim tô passando para minha filha. Nós nunca ganhamos dinheiro nesse ponto aí, não. O que nós faz é de livre, espontânea vontade, foi uma coisa que é dom. Até aí roda de São Gonçalo, muita gente só tira ela paga. É pago. E nós dançamos a roda de São Gonçalo, nós dançava. Mas nós nunca puxamos a roda de São Gonçalo de pagamento. Nunca. Rapaz, eu não cobro não, porque coisa de rezar com os defuntos,
for possível, nós rezamos até de manhã, mas só muito obrigado. Não é para acontecer a pessoa cobrar alguma coisa de alguém. Isso a gente faz de coração, se a pessoa gostar, chama novamente. Se não gostou, fica por isso mesmo. Às vezes eu não cobro, que jamais eu vou cobrar para rezar um texto, mas as pessoas ficam agradecidas e eles me agradam sempre. Sempre, todas as vezes que eu vou, as pessoas me agradam. Eles dão dinheiro, às vezes dão comida, arroz, feijão, o que tem em casa, galinha, já ganhei muito, né? Mas mais dinheiro. Eu rezei o 7º dia de uma mulher ali, o rapaz me deu R$100, né? Eu não cobro, mas me deu, eu fico agradecido e recebo, né? Mas qualquer pessoa, qualquer hora do dia ou da noite que precisar que me chama, eu estou presente para rezar, não tenho extinção por nada, né? E nem cobro. Qualquer hora eu estou pronto para rezar o texto. Valei-me, Maria, valei-me, todos são devotos, vinde socorrei. Olhos piedosos, Jesus amoroso, doce mãe ternura, terna mãe volvei. Oh, terna, terna, mãe volvei. Tá bom? Olha, as carpideiras para a vida religiosa no Nordeste, eu vejo que teve e tem ainda, mas teve um papel importantíssimo, sobretudo naquele período da Revolução, quando depois de 64, que o governo da época praticamente fechou todos os ambientes de formação e reduziu o papel da igreja, o papel dos padres, bispos, religiosos aqui no Nordeste. Porque, na realidade, a gente observa que durante a ditadura militar, é um período muito difícil, uma era de chumbo, né, para nós brasileiros. Então, as mulheres, elas tomaram uma iniciativa melhor, primeiro porque foi um período em que se estava em voga no Brasil a chamada teologia da libertação. Então, se trabalhava muito as questões sociais. E também foi nesse período em que aconteceram vários movimentos importantes, onde as mulheres passaram a ter uma certa evidência na sociedade. Então, os homens geralmente ficaram mais preocupados com as questões, né, políticas, sociais, e as mulheres, elas vieram para esse contexto de fé. Ou seja, trazendo para a igreja esse lado feminino, né? Esse lado mulher de ser. E elas, por exemplo, hoje elas são a maioria na igreja. Existe até uma ideia de que no futuro, né, elas só não vão celebrar, mas elas vão estar dentro da igreja. E fora da igreja também, nas comunidades, nos assentamentos, fazendo todo esse processo. São os terços, né, que acontecem, né, para os defuntos, né, são novenas, são festividades comunitárias do divino. Quem é que está coordenando tudo isso? São as mulheres. Nesse período aí da Revolução, quem sustentou a fé na vida desse povo foi exatamente essa gente. Mulheres fortes, mulheres destemidas, mulheres animadoras da fé, marcadas pela dimensão da espiritualidade, pessoas que levavam a novena, o terço, a oração, benzendo crianças, eram essas pessoas. E as carpideiras tinham um papel importantíssimo dentro de tudo isto. Chamai carpideiras e venham, e enviai por aquelas que são hábeis e se apresentem. Deem-se pressa, principiem o lamento sobre nós, destilem lágrimas os nossos olhos e as nossas pálpebras se alaguem de rios de água. Por quê?
esta voz de lamento se ouviu em Sião. Ouvi, pois, mulheres, a palavra do Senhor, e recebam os vossos ouvidos o discurso da sua boca. E ensinai a vossas filhas o lamento, e cada uma, a sua vizinha, o pranto. Dai, Senhor, descanso, repouso eterno e brilhe para ela o descanso em paz. Amém. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a crise dessa vez quiser te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, chega adiante, não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. O que é que sustenta o sertanejo? O que é que sustenta toda essa religiosidade popular, essas manifestações que vêm do povo nessa região ligadas à fé? É justamente isso, a fé, né? A religiosidade, a crença em um Deus que tudo pode e que mesmo com as dificuldades da vida, com a seca, com a miséria, com a fome, né, eles não descansam e não esquecem de que Deus está do lado deles. A religiosidade do homem, da mulher nordestina, terminou sendo uma das maiores marcas para que eles possam existir aqui. Hoje, o Nordeste ele é caracterizado, Brasil afora, por a pobreza, pela miséria, pela seca. Então, a substância existencial para que eles permaneçam aqui, que eles vivam aqui, é a fé. A fé em melhores dias, a esperança de que um dia as coisas vão mudar. E não é algo que surgiu de uma hora para outra, é algo que já vem das mais distantes gerações. Hoje eu vejo ainda esta importância, porque afinal nosso Piauí ainda é uma zona muito interiorana, embora já tenha um papel da mídia que avança, mas a credibilidade dessa gente na vida do povo ainda é muito grande e exerce um papel muito grande também na vida da população, sobretudo na zona rural, nas periferias da cidade ainda também, mas na zona rural com maior intensidade. A gente não pode falar de cultura somente como algo extremamente inalcançável ou algo para alguém ver, para turista ver. Na realidade, aquilo é a própria vida delas. Se elas deixarem de fazer aquilo, se aquela comunidade que vive aquele processo deixar de fazer aquilo, na realidade eles deixam de viver, porque é a própria vida. E a maneira de manter é justamente incentivar. Por exemplo, documentários como se propõe a fazer, estudos de pesquisa de antropólogos, de jornalistas, de historiadores. Isso faz com que, ao mesmo tempo, haja um registro, mas incentive que essa cultura continue existindo. Eu tenho medo de se um dia eu precisar, não tem quem reze para mim. É assim que eu tenho medo. É a fé, é quem cura, não é ler. Quem cura a gente é a fé. Porque às vezes tem gente que diz assim, fulano, reza nesse menino, mas não tem fé não. E não adianta. Não adianta, porque tem muitos que não tem fé nas coisas. E a fé é quem cura nós, é a fé, não é? O alimento do nosso corpo é a comida e o alimento da alma é a reza. A gente só pretende parar quando nós falecer, viu? Porque a gente morrendo acabou-se. Aí Nós a nunca gente, vamos passar para a lei de crente. aí a gente peleja por novo para aprender. Para quando a gente morrer, ficar aquelas pessoas dizer, ela que dá aprendi com idade, fulano, aprendi né? com fulano. Mas só que o jovem não quer aprender. Às vezes quando a gente não está com raiva, a gente pede ela para morrer, né? Mas porque aí quando a gente tá assim, tranquilinho, que a gente imagina na morte, a gente fica assim com medo. Mas agora não tem jeito, se ela vier mesmo, mata mesmo. Mas tem gente que pede logo a morte, mas tivesse morrido. Eu não vou mentir, não. Até um tempo atrás aí eu chorava com medo de morrer de um jeito. Mas quando eu vi que não é só eu que vou morrer, é todo mundo que vai morrer, eu
Lembro sim, porque acho que morrer não é bom não. Porque a morte nós temos por certo. Não adianta ter medo, não. Né? Mas todo mundo tem medo da morte. É. A gente tem- Pode se temer, mas no momento, no momento, é uma partida que aqui nós estamos aqui só uma passagem mesmo. A vida para sempre é lá com Jesus. Né? Na circunstância da vida que estamos hoje, é melhor rezar do que praticar outros males, não é? Porque rezar, para mim eu digo assim, se eu rezar, eu acho que Jesus está me ouvindo, está me entendendo o que é que eu estou pedindo, que eu tenho certeza que Ele me ouve. É preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. Os homens começam com medo, coitado, e terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. É medo. Medo de muitas coisas, do sofrimento, da solidão e, no fundo de tudo, medo da morte. Pobre homem feito de carne e sangue como qualquer outro, e como qualquer outro, abandonado na hora da morte e do sofrimento. Tenho meu anjo da guarda para andar junto comigo, para me ajudar a vencer batalha dos inimigos. Tenho meu anjo da guarda para andar junto comigo, para me ajudar a vencer batalha dos inimigos. Alma de nosso Senhor, rogai a Jesus por ela nos pés de nosso Senhor. Alma de nosso Senhor, rogai a Jesus por ela